Glória a Jesus, amém. Boa noite, meu povo, graça e paz. Estamos chegando aqui nesta quinta-feira, abençoada por Deus, para mais um momento com a palavra, onde nós estaremos falando da palavra de Deus, do amor de Deus, do projeto de Deus para a sua vida. Sou o pastor Francisco Carvalho, da Igreja Luz para os Povos. Estarei esta noite fazendo uma exposição de parte do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Uns textos lindos, maravilhosos, que falam profundamente aos nossos corações. Antes, porém, vamos orar ao nosso Deus, para que Ele esteja abençoando. Pai querido, Deus amado, Senhor Deus poderoso, Deus Criador de todas as coisas. Pai, nesta noite estamos aqui, Senhor, para falar do Teu amor, da Tua palavra. Pedimos ao Deus, Pai, a Tua bênção, Pai, para a minha vida, como instrumento da Tua palavra. Também para a vida dos meus irmãos, amigos, que estarão esta noite assistindo conosco, compartilhando conosco desta mensagem. Que o Senhor Deus possa abençoar cada um, abençoar suas casas, suas famílias, levar a cada um entendimento e a revelação que a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra pode falar o coração de cada um. Nós damos graça a Ti, Deus, em nome de Jesus. Glória a Jesus, amém? Boa noite aos irmãos que estão chegando já, alguns dos irmãos estão por aqui. Maravilha, né? Vamos ler a palavra de Deus. Palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler até o 11, né? Bom? Até o 11. Depois vamos ver se conseguimos fazer a exposição de todos esses versículos, até onde o Senhor Deus permitir, amém? Vou dar um abraço especial para a Gersleide, para a Suzete, pastor Adélio, pastora Ceissa. Os irmãos estão chegando por aqui. Vamos compartilhando conosco aqui, tá, irmãos? Pode ir interagindo aí, tá bom? A palavra de Deus diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Olha só. Por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvimento e perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quando Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma boa pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E, uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele, por meio do seu sangue. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que texto maravilhoso, irmãos. Romanos capítulo 5. Boa noite, Dean Alves. Boa noite, Lupercio. Os irmãos estão por aqui, né? Então, irmão, antes de nós iniciar a palavra, vamos fazer uma breve introdução desse texto. Falar um pouquinho sobre
a cidade de Roma, a quem esta carta foi dirigida à igreja de Roma. A cidade de Roma foi fundada sobre 7 colinas, à margem oriental do rio Tigre. Era a capital do Império Romano, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes naquela época. Muito grande, né? Era o centro político e financeiro do Império. O Coliseu era o ápice do poder, uma construção tipo arena com capacidade para mais de 45 mil pessoas, onde aconteciam as lutas dos gladiadores. Também, amado, no Coliseu de Roma, muitos cristãos perderam a vida. No tempo do imperador Nero, que ele culpou os cristãos pelo grande incêndio que teve em Roma, muitos irmãos foram jogados na arena para ser devorados por leões. Então essa arena do Coliseu tem algumas lembranças muito ruins para os cristãos. Porque naquele tempo, a história relata que Roma sofreu um grande incêndio. Inclusive, muitos historiadores acham que o próprio imperador ateou fogo na cidade. Certo é que ele culpou os cristãos. E houve tanto sacrifício, amados, que já não havia cruzes para crucificar os cristãos. Então eles passaram a jogar os cristãos na arena e muitos deles ser amarrados em postes e colocados no fogo. Então essa cidade de Roma tem todo esse entendimento da história. Né, Antônio Luiz? Boa noite para você, meu amado. Boa noite mesmo. Então, amado, a autoria desse livro é atribuída a Paulo, que contou com a ajuda de Tércio, responsável por transcrever as palavras do apóstolo. O livro foi escrito enquanto Paulo estava em Corinto, na Grécia, por ocasião da 3ª viagem missionária, antes de sua viagem a Jerusalém para levar aos pobres as ofertas que havia recebido da Macedônia. Está lá no livro de Atos, né? A Carta aos Romanos é uma obra-prima da literatura de Paulo. É por muitos considerada como o Evangelho de Paulo. Neste livro, podemos ver ainda que o apóstolo narra sobre a justiça de Deus, condenando uma vida de pecados, deixando clara a importância de Deus na vida da pessoa. Paulo enfatiza a necessidade de crermos no Senhor, pois ao que crê, Deus dará vida eterna e paz. Já os pecadores sofrerão com seu juízo eterno. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Paulo não plantou, não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Existem alguns relatos historiadores que pode ter sido Epáfras ou Pedro. Mas certo é que quando Paulo escreveu esta carta, ele nem conhecia a cidade de Roma, né? Entretanto, ele assume a condição de instrutor e orientador espiritual daquela igreja. A igreja de Roma teve um papel muito importante, né, no evangelho do primeiro século. Então é uma carta muito importante para nós cristãos, porque ela atravessou milênios e chegou até nós de forma tão viva. Os ensinamentos da carta de Paulo aos Romanos nos traz muito ensinamento para nós hoje. O capítulo 1, né, trata sobre os preceitos morais, quando relata a promiscuidade e a imoralidade que existia em Roma. Então Paulo nos ensina muita coisa ali. E a partir do capítulo 13 ele passa a falar da justificação do homem diante de Deus, através da fé, por meio do sangue de Jesus. E o capítulo 5, nós vamos meditar um pouquinho nele, né, cujo texto da palavra é justificados pela fé. É um capítulo que tem todo ele destinado à justificação do homem diante de Deus. Porque se não fosse por esse ato misericordioso de Deus, de nos justificar pelo sangue de Jesus, nós não teríamos acesso à presença de Deus, né? Então, o versículo 1, passando a fazer uma exposição do texto, o versículo 1 diz: portanto, uma vez que pela fé, precisamos compreender, uma vez que pela fé fomos declarados justos ou justificados, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. O que Jesus fez por nós? Morreu numa cruz. E ao morrer naquela cruz, ele derramou o seu sangue.
E este sangue derramado na cruz do Calvário nos justificou diante de Deus. Então nós somos justificados pela fé mediante o sangue de Jesus. Então a condição de justo não foi alcançada por nosso mérito. Nós não temos mérito nenhum nisso. É misericórdia de Deus mesmo. Só a misericórdia de Deus é capaz de nos justificar dos pecados e nos levar diante de Deus para não sofrermos a ira do Senhor no dia do juízo, né? O capítulo começa com uma declaração retumbante da verdadeira situação do cristão, de que a justificação se dá pela fé e mediante o sangue de Jesus. Aqueles que são justificados pela fé têm uma esperança inabalável, ao saber que são salvos do pecado e da ira de Deus no dia do juízo. Isso é maravilhoso, irmãos. Ao saber que nós somos salvos do pecado e também somos salvos da ira de Deus no dia do juízo. Aliás, irmãos, eu sempre falo que se não fosse pela misericórdia de Deus, pelo amor que Ele tem por nós através de Jesus Cristo, Ele já teria destruído esse mundo há muito tempo. E quando nós comparamos, né, os pecados de hoje com os pecados da época de Noé, nós vemos que hoje o mundo está muito mais difícil, muito mais convulsionado no pecado, na imoralidade. Então vemos que Deus destruiu o mundo naquela época, a humanidade, talvez por menos do que hoje existe. Mas quando Jesus veio, Ele assumiu a condição de nosso advogado. E Ele nos defende todo dia, todo momento. O Senhor está nos defendendo porque Ele é um advogado fiel e justo. Então a morte de Jesus e o derramamento do seu sangue nos justificou de toda culpa diante de Deus. Portanto, toda dívida foi paga. E todos, pela fé, podem se apropriar desse ato misericordioso de Deus. Não é assim que Paulo escreveu lá em Colossenses 2,14, quando ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Que maravilha, irmão. Então todo é escrito de dívida que existia contra nós, que Satanás tinha contra nós para nos acusar, o sangue de Jesus pagou tudo. Então foi cancelado. E nós já não temos mais dívida para com o inimigo, porque o Senhor pagou por nós. Então a ideia da salvação de graça era uma ideia que não se aplica ao conceito bíblico, porque a salvação é pela graça, graça misericordiosa de Deus, graça bondosa de Deus, e não de graça. Precisamos entender que a salvação teve um alto preço pago. Jesus pagou por nós, porque Ele não merecia morrer naquela cruz. Quem merecia era eu. Eu merecia morrer na cruz, porque eu que sou pecador. Mas Ele morreu por mim. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. Então naquele momento que Ele morreu naquela cruz, Ele assumiu a dívida que existia desde Adão, a dívida do pecado, da desobediência. Então é importante nós entender a questão de que é pela fé, através do sangue de Jesus, que nós somos justificados. Porque, amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está escrito em Romanos 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós agradar a Deus sem fé. Nós temos que crer que Ele existe. E nós só podemos crer que Deus existe mediante a fé, uma vez que nós nunca o vimos. Mas nós cremos mediante a fé. Tudo que se baseia na nossa vida cristã, ela está alicerçada na fé que nós temos em Deus e no amor que Ele dispensou por nós, enviando Jesus Cristo a morrer por nós. Quando Paulo escreveu na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, ele diz:
sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e nem pelas obras próprias, mas pela fé em Jesus Cristo. Então o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo, mediante o sangue de Jesus. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. O que Paulo quis escrever para nós? Porque existia naquela época uma controvérsia muito grande a respeito da lei e da bondade de Deus, da lei e da graça. Então, os judeus tradicionais, ortodoxos da época, eles tinham por certo que deveria cumprir a lei de Moisés, enquanto que Jesus veio não para abolir a lei, mas para cumprir a lei. E ele fez cumpridor da lei, porque ele cumpriu toda a lei. E uma vez que ele cumpriu a lei, ele se tornou a expiação da lei para conosco. E a partir daí, a nossa justificação já não foi mais pela obra da lei, mas sim pelo sangue de Jesus, pela fé que nós temos em Cristo. Amém? Glória a Deus, né, Lupe? Glória a Deus. O salmista, no Salmo 14, versículo 3, ele teve cuidado de escrever assim: todos, porém, se desviaram. Todos, porém, se desviaram. Todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. É por isso que o Paulo escreveu também em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas uma vez que Cristo morreu na cruz e através do seu sangue nós fomos justificados. Porque Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo. Nenhum justo. Por isso que o Senhor nunca desistiu do plano de salvação para mim e para você. O plano de salvação para o homem foi estabelecido desde que Adão caiu. O Senhor Deus começou a procurar uma forma que pudesse redimir o homem do pecado. Aquele pecado de Adão, a desobediência. Então, durante todo o tempo, Deus teve que criar métodos para expiar o pecado do homem. No princípio, ele usou os sacrifícios, os holocaustos. Então precisava que um animal fosse entregue ao sacerdote para que fosse expiado o pecado do homem. E uma vez expiado o pecado do homem, ele voltava a pecar e novo animal tinha que ser colocado no sacrifício. E virava então essa ciranda, esse ciclo vicioso. Até que Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, veio e em sacrifício perfeito derramou o seu sangue uma vez por todas. O sangue de Jesus foi derramado uma vez por todas e continua justificando o homem, purificando o homem do pecado. Maravilhoso demais. A obra da salvação de Deus através do sangue de Jesus, irmão, é algo maravilhoso. Você já pensou, meus irmãos? Pense aí. Se hoje nós tivéssemos que sacrificar animal para expiar o pecado de tanta gente. Imagine que no tempo do primeiro século, talvez a população do mundo não chegasse a 1 bilhão de habitantes. E hoje chega a 7. Né? Então é muita gente hoje. Vamos continuar a nossa leitura, então? O versículo 2 diz assim: por meio da fé. Presta atenção que Paulo está enfatizando muito a questão da fé, que tudo é por meio da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Paulo diz, por meio da fé, que Cristo nos concedeu esta graça. Peraí, vamos ler de novo. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. É uma verdade, irmãos. Tudo nós fazemos, irmão, porque nós temos a certeza que vamos participar da glória de Deus. Quando o sangue de Jesus, que nos justificou e nos purificou de todo o pecado, estiver sobre nós de forma redimível, então um dia Jesus voltará
para nos levar para com Ele. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, fala sobre isso. Que Jesus há de voltar para levar para Ele aqueles que foram justificados pelo seu sangue. E principalmente, amados, porque todos foram justificados pelo seu sangue. Todos. Mas nem todos se habilitaram, tomaram posse dessa justificação. Porque quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, ele alcançou toda a humanidade. Toda a humanidade. Ele foi derramado por toda a humanidade. Por todo. Mas era necessário que então o homem tomasse posse do sangue, da justificação. E como isso seria feito? Através da fé. Crer. Porque lá em João capítulo 1, fala que todos aqueles que creram, aqueles que o aceitaram Jesus, Deus deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Através da justificação do sangue de Jesus. Boa noite, meu tio Roque Valadão. Que bom que você apareceu por aí. Graça e paz. Maravilha. Fique aí, né? Daqui a pouco a gente conversa mais. Então, Romanos 8:24, Paulo escreve o seguinte: porque na esperança fomos salvos. Né? Não é que nós lemos no versículo 2? Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Esperança. E Paulo escreve então, Romanos 8:24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Paulo faz uma explicação a respeito daquilo que o autor de Hebreus colocou lá no capítulo 11, versículo 1. Que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Não vemos, mas nós esperamos. Como, por exemplo, a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Nós não vemos, mas nós esperamos. Com certeza ele vai voltar. Então nós temos essa esperança. Então por isso que Paulo escreveu aqui em Romanos 8:24. Porque na esperança fomos salvos. Nós somos salvos na esperança de que Cristo vai voltar e nós vamos então participar da glória de Deus com Ele. Não precisamos ver, como Paulo escreveu, ora, esperança que se vê não é esperança. Por que eu vou ter esperança naquilo que eu estou vendo? Esperança é a certeza das coisas que não se esperam, ou que se esperam, e a convicção das coisas que não se vê. Esse é o entendimento. É por isso que em Hebreus capítulo 11, versículo 3, o autor de Hebreus escreveu que pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Isso é um grande mistério, irmãos. Um grande mistério. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Nós não estávamos lá quando Deus criou todas as coisas. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Então Deus disse, haja animais, e houve animais. Então Deus fez existir tudo a partir das coisas que não existiam. Nada existia. Mas pela força da palavra de Deus, eles existiram. Então pela fé nós entendemos que assim aconteceu, porque está na palavra do Senhor. Não é isso? No versículo 3, diz, também nos alegramos ao enfrentar dificuldade e provações, pois sabemos que elas contribuem para desenvolvermos a perseverança. Você já está firme. Então, quando nós lemos este texto, irmão, se não fizermos dentro do contexto bíblico, parece que o cristão gosta de sofrer, né? Quando diz assim, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades, as provações, pois sabemos que elas contribuem para desenvolver a perseverança, né? Que coisas
mas às vezes sem lógica para algumas pessoas. Pode até pensar assim. Não, mas quando nós lemos segundo o contexto bíblico, nós vemos que as tribulações, ela vem para nos fortalecer. As provações, as lutas. Toda vez que nós participamos, nós enfrentamos uma luta, uma dificuldade, que nós vencemos pela força de Deus que é em nós, nós saímos mais forte. Nós saímos mais forte. Amém, tio Roque? Deus abençoe. Então, quem se alegra no momento difícil? Quem se alegra? Quem se alegra no momento da dor? Mas nós temos que ter entendimento, irmão. Que às vezes, o momento difícil, a dor, vem para nos fortalecer. Precisamos entender que as lutas que passamos sempre estarão dentro da nossa possibilidade de superação. A palavra de Deus diz que Deus não nos dá nenhuma luta que nós não possamos resolver. Nós não possamos suportar. Né? Então por isso que nós temos que nos alegrar até nos momentos de dificuldade. Semana uma irmã da igreja fez um pôster e que falava de uma mulher, uma irmã, que tinha 4 filhos pequenos e estava passando por uma doença terminal e que todo dia de culto ela ia para a igreja com seus 4 filhos pequenos. Momento de dor, mas ela ia com alegria, ela louvava, ela adorava ao Senhor, ela cantava cântico ao Senhor. Então, às vezes, as dificuldades, como diz aqui, ela vem para nos fortalecer, para desenvolver perseverança, para estar firme. Aí o salmista no capítulo 46, Salmo 46, né? O bom sábio diz que Salmo não tem capítulo, né? Mas então vamos lá. Salmo 46, versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No momento de dificuldade, Deus está conosco. Só basta que nós estejamos com Ele, irmão. Aí tem uma conotação que devemos ter em mente. Deus está conosco quando nós estamos com Ele. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, ele diz que Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Se o deixarmos, Ele também nos deixará. Então, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus está presente no momento das maiores dificuldades de nossas vidas. Agora precisa clamar a Ele, invocar o seu nome, crer, ter fé que Ele é poderoso para fazer o milagre. Irmão. O apóstolo Tiago, né, o irmão de Jesus, não é apóstolo Tiago, não, é Tiago, o irmão de Jesus, né? Porque são 2 Tiagos. Tiago maior, que é o apóstolo que foi morto, né, por Herodes, lá em Atos 12, e o irmão de Jesus que escreveu esta carta. Então o Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele escreve: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Já pensou um negócio desse? Como sentir feliz no meio das aflições? Sentir alegre no meio das tribulações? Né? Parece uma coisa sem muita lógica. Mas nada tem lógica. Nada tem lógica diante de Deus, porque a lógica de Deus não é às vezes a nossa lógica. A lógica de Deus é que nós tenhamos fé, que nós creamos. Ainda que os montes se abalem, nós temos que ter fé e crer. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Né? E o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 8, versículo 2, ele escreveu assim: Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza de muitos superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Que coisa impressionante, irmãos. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestou abundância de alegria. Sabe, amados, hoje
né? Às vezes nós passamos por dificuldades, sim. A Bíblia não diz que o crente não passa por dificuldade. Passa por dificuldade, por provações, por luta. Mas imagine, amados, o que aqueles apóstolos, seguidores de Jesus do primeiro século passaram. Nem se compara. Nem se compara. Eu gosto muito de ler o que Paulo escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12. Quando ele fala assim: tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em toda circunstância, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo está explicando para nós que ele aprovou todas as coisas. Ele foi humilhado, também foi honrado. Humilhado a ponto de ser açoitado com varas. Em toda circunstância, ele já tem experiência tanto de fartura como de fome. Porque Paulo, amados, na sua vida, ele nunca pediu nada a ninguém, mas Deus sempre o supriu as suas necessidades. Então ele diz: eu sei passar pela abundância, mas também pela escassez, né? Versículo 4. E a perseverança, olha, voltando ao versículo 3 para nós fazer a ligação aqui, lá diz o seguinte: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. E o 4 diz assim: e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Veja como existe uma ligação, né? Ele fala que as tribulações, que as aflições produzem perseverança, e essa perseverança produz caráter aprovado. Porque quando nós passamos por dificuldade, nos tornamos firmes, perseverantes. Nós passamos a ter caráter cristão, aprovado mesmo diante da dificuldade. E esse caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Esperança em quê? Esperança de participar da glória de Deus. É uma ligação. Existe uma ligação perfeita entre uma coisa e outra. Então Paulo nos leva a entender a importância da vida pela fé. Afinal, sem fé somos como um ser irracional. Pois tudo nos leva a ter esperança, tudo nos leva a ter esperança na glória a ser revelada. Ele fala a esperança de participar da glória de Deus. Glória de Deus. Isso nós vamos experimentar. Se nós manter firme, perseverante, caráter aprovado, na esperança de que um dia nós participaremos da glória de Deus. Em Romanos 8, 24, Paulo fala isso. Até citei esse versículo anteriormente, quando disse: porque na esperança nós somos salvos. Pela esperança. Jeremias, lá em Lamentações 3, 26, escreveu algo maravilhoso quando ele diz: bom é ter esperança. Bom é ter esperança. E guardar em silêncio a salvação do Senhor. Irmão, porque um homem sem esperança é um homem sem sentido. Se não tiver esperança, aí você pergunta: pastor, esperança de quê? Da volta de Jesus, de participar da glória de Deus. Esse é o princípio, é o objetivo, é o caminho, é o destino de todos nós. Vivemos para isso, irmãos. Nós vivemos para isso, para poder um dia participar da glória de Deus. Quando Jesus vier, então Ele vai nos levar para com Ele, e nós estaremos na glória do Pai juntamente com Ele. Mas para isso nós temos que passar pelas aflições, ser perseverante. E essa perseverança vai nos produzir um caráter aprovado e não retroage. E esse caráter aprovado
vai fortalecer a nossa esperança. Então nós vamos ter cada dia mais esperança, cada dia mais esperança que Jesus vai voltar e que nós vamos subir com Ele, nós vamos estar com Ele para participar da glória de Deus. Entendeu aí a questão da esperança? É o sentido, amados. Essa é a razão. Essa é a razão de nós estarmos de pé. Essa é a razão de nós proclamar o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de nós dizer que fomos justificados e redimidos pelo sangue de Jesus. Que maravilha. Maravilha mesmo. Na carta de Paulo ao pastor Tito, Tito 3,7, ele escreveu assim: para que, sendo justificado pela sua graça, graça de Cristo, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É a esperança da vida eterna. Vida eterna é participar da glória de Deus. É isso aí. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Porque Tito, amados, Tito era grego, ele não era judeu, mas tornou um discípulo de Paulo, fiel discípulo de Paulo. Então, Paulo escreve para ele essa carta e traz esse entendimento a esse respeito da justificação pela graça de Cristo, pela bondade de Deus, né? E o versículo 5, nós estamos lendo, Romanos capítulo 5, o versículo 5 diz: e essa esperança, como é que terminou o 4? Diz lá, o 4 fala que a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Aí ele continua aqui: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. Você tem certeza quanto Deus te ama? Mas você nem imagina o quanto Deus te ama. O quanto Deus te ama. Essa esperança não nos decepcionará, mas com certeza que não. Pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Isso aí. Hebreus 10:23, olha o que o autor de Hebreus fala: pois tanto retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Quem prometeu? Deus. E Deus nunca falhou em suas promessas. Nunca. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Deus nunca falhou em suas promessas. É por isso que lá em... Deixa eu lembrar aqui. Isaías 64:4 ele diz: porque desde a antiguidade não se viu nenhum Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que o amam. Desde a antiguidade. Então, desde que Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Ele nunca falhou em suas promessas, porque Ele é fiel. Ele é fiel, porque fiel é o que prometeu, né? E ainda em Tito 2:13 fala: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança da glória de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a esperança da glória de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha, maravilha. Versículo 6. Quando estávamos... Eu gosto desse versículo que é interessante. Presta atenção no teor deste versículo. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. Não é fantástico, irmão? Quando nós estávamos desamparados, sem rumo. Porque até Cristo vir para morrer por nós, irmãos, nós estávamos desamparados. A nossa vida não tinha sentido. Mas o dia que Cristo veio,
assumiu a forma de homem, morreu na cruz, e o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, não foi de baixo ao alto não, foi de alto a baixo. Então nós tivemos acesso direto a Deus. Então a nossa vida passou a ter um sentido. Então nós já não éramos mais desamparados, porque Cristo nos amparou. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Evangelho de João 3,17. Então Deus nos amou de forma tão especial, tão maravilhosa, quando Ele nos viu desamparados, desgarrados, como ovelha sem pastor, Ele enviou ao seu tempo Cristo Jesus, como diz aqui. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa. Hora certa. Tudo de Deus é no tempo dele. E Ele não atrasa e nem adianta. Deus tem o seu tempo. O kairós de Deus, o tempo de Deus, é religiosamente perfeito. Então, na hora certa, Cristo veio e morreu por nós, ainda pecadores. Aí você disse, pastor, mas não somos pecadores hoje? Somos, mas só que nós somos justificados. Entendeu a diferença? Que após Cristo vir, morrer da cruz, derramar o seu sangue, então nós somos justificados pela fé. Nós pecamos, mas somos justificados. Porque a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados, para nos purificar de todo o nosso pecado. Efésios 2,12, carta de Paulo aos Efésios, Paulo escreve: naquele tempo estava sem Cristo, falando antes de Cristo, né? Naquele tempo estava sem Cristo. Também explicar. Antes de Cristo não significa antes de Jesus vir, antes de não aceitar Jesus. Porque tem muita gente que ainda hoje está sem Cristo, porque não aceitou Jesus. Nós temos que aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então nós passamos a estar em Cristo. Aí Paulo escreve, naquele tempo estávamos sem Cristo, separado da comunidade de Israel de Deus, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus. Que coisa, né? Normalmente, o homem sem Cristo, irmão, é um ser irracional, né? Difícil, né, irmão? Muito difícil. Mas quando Cristo vem, Ele nos faz participantes da glória de Deus, através da fé, né? Vamos ver o horário? Ih, o reloginho está bom hoje, né? Andando bastante. Efésios 2,2, carta de Paulo aos Efésios, ele escreveu assim: em outro tempo, olha só, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Naquele tempo que andavam sem Cristo, andavam segundo o curso deste mundo. E no versículo 3, ele completa: entre eles, também nós todos andamos no pecado, né? Porque não havia sido justificado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira. Mas no momento que nós aceitamos Jesus, tudo mudou, tudo transformou. Nós somos justificados pela fé, e o sangue de Jesus nos redimiu de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Aí tem tudo, passou a ter sentido, irmãos. Tudo tem sentido. O versículo 7, vamos andar um pouquinho mais rápido, né? O versículo 7 diz: é pouco provável, aqui vai falar algo interessante, irmãos. É pouco provável que alguém morresse por um justo. É pouco provável. Pode ser, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Jesus não. Jesus morreu por nós, pecadores. Jesus não morreu por pessoa boa, morreu por nós, pecadores.
pessoa cheia de erro, de pecado. Mas no momento que ele morreu, através do seu sangue nós somos justificados pela fé que nós temos nele. Você já pensou, amado? Alguém morreu por outro? Jesus morreu por mim. Não é porque eu sou bonzinho, não. Ele morreu porque eu sou pecador e preciso da sua graça. Porque se Jesus não houvesse morrido por mim, pecador, por você, pecador, nós seríamos a mais infeliz das criaturas. Mas no momento que Jesus morreu na cruz, por nós pecadores, nós somos então, através do seu sangue, justificados pela fé e temos paz para com Deus. Né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Salvo. Fala de mundo, fala de pessoas, tá bom? Versículo 8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus prova seu grande amor. O plano de salvação de Deus para o homem passa por esse grande amor. Não é isso que ele escreveu lá em João 3,16? Versículo que nós sabemos de cor. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira eu fico fascinado, irmão. Essa maneira que Deus amou o mundo é tão grande, é um amor tão grande, que o apóstolo João, ao escrever esse versículo aqui, ele não encontrou uma palavra para substituir. Então ele escreveu: Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira excepcional, uma maneira grandiosa, que deu seu Filho unigênito, um único Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna e participe da glória de Deus. Não é, irmã Benedita? Benedita Lúcia, um abraço para você, minha irmã. Deus te abençoe. Versículo 9. Nós estamos andando bem rapidinho para ver se a gente consegue fazer a exposição de todos, né? Os versículos, né? O versículo 9 assim: e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, olha, está explicando. Uma vez que fomos declarados justos pelo seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus, por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Então, amados, quando nós somos justificados pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao Pai. E no dia do grande juízo final, né, nós não vamos sofrer a ira de Deus, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus, mediante a fé. Né? Lá em Atos 13:39, o autor de Atos escreveu assim: tudo que, pela lei de Moisés, não puder ser justificado, por Cristo é justificado todo aquele que crê. Então, tudo aquilo que na lei de Moisés não foi possível ser justificado, foi justificado por Cristo através do seu sangue. Romanos 3:24 está escrito: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A nossa justificação é totalmente pela nossa fé. Versículo 10 diz: pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, Jesus Cristo. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Então a morte de Cristo foi o marco da transição do plano de salvação do homem. Porque desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia tem por centralidade Jesus Cristo. Jesus é a figura central da Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, ele é a figura central. Porque Jesus Cristo é o marco da transição do plano de salvação do homem. Da antiga aliança para a nova aliança. Porque tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E o último versículo desse texto, versículo 11, nós vamos
fazer a exposição, diz assim: agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados. É interessante, amados, reconciliado é porque não éramos, né? Fomos, voltamos a ser, nós fomos reconciliados por meio de Jesus Cristo. Está aqui, ó. Agora, portanto, podemos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, através de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus, né? E o que é que nós aprendemos por guisa de conclusão dessa palavra de hoje, irmão? Que a justificação é um ato de Deus, que acontece uma única vez. A justificação é um ato de Deus. No momento que Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue, então nós alcançamos a justificação. Todos. A justificação é para todos. É preciso tão somente que eu e você nos aproprie dela. Aceite Jesus como nosso Salvador. Então nós temos acesso a essa justificação pela graça e pela fé. Quando Jesus morreu na cruz, ele se fez cumpridor de todas as exigências para que eu fosse justificado. Jesus cumpriu tudo. Todas as exigências da lei, Jesus cumpriu. Amém? Que maravilha, né, irmãos? Daríamos para falar muito mais a respeito desse texto. Mas tivemos que andar um pouquinho mais rápido para que não ultrapassasse aqui o horário. Mas é maravilhoso. Então eu vou deixar para que você faça sua leitura, hein? Romanos capítulo 5, do versículo 1 a 11, você leia, né, analise, e você diga então, que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso que me justificou pela fé em Cristo Jesus, através do seu sangue. Né? É isso aí. Então, amados, fique com Deus. Estamos chegando ao final da nossa live de hoje. Fique com Deus. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, te dê graça. Graça. Fique fiel, porque aquele que prometeu nunca falhou. Deus tem promessa maravilhosa para a sua vida. Deus tem promessa maravilhosa para a sua vida. Creia, creia. E Jesus Cristo morreu na cruz por você, por mim e por você. Amém? Pai amado, Pai querido, damos graças a Ti, Senhor, por esta palavra. Louvamos ao Teu santo nome, exaltamos a Ti, Senhor, por Tuas maravilhas. Abençoa, Deus, a vida dos meus amados irmãos. Que Deus possa tocar cada um. Tocar sua família, sua casa. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Nós pedimos em nome de Jesus. Né? Vou colocar essa palavra no YouTube daqui a pouquinho, irmãos. Então você pode compartilhar ela com suas pessoas. Oi, Iranlê, boa noite. Que bom, né? Amém. Graças a Deus. Então eu vou colocar no YouTube, você pode então compartilhar com seus familiares, com seus amigos. É importante, mano. O Evangelho tem que ser pregado, o Evangelho tem que ser levado a todos os confins da terra. Não cabe a mim e a você compartilhar, levar a palavra de Deus. Porque tem muita gente precisando ser justificado pela fé. Amém? Deus abençoe, fique com Deus até quinta-feira, se Deus permitir. Se Ele permitir. E Jesus não tiver voltado ainda até lá, nós estaremos aqui para falar da sua palavra e do seu amor. Até lá então. Deus abençoe. Boa noite.